Qual que é o nosso alvo da lição? Nós temos aí uma figura, nós temos aí simbolizando o casal Asa e Priscila. Eles eram um casal de refugiados. Eles eram um casal anti-refugiados. Evolução do cristianismo. Eles eram um casal anti-refugiados. Evolução do cristianismo. Eles eram um casal anti-refugiados. Evolução do império. 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 Com um casal anti-refugiados. 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 Agora, e as pessoas, às vezes são obrigadas Nós temos alguns exemplos dos deveres, seguição religiosa, seguição religiosa, seguição religiosa, seguição religiosa, seguição religiosa,
Assim como foi nos tempos de Atos, 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 assim como foi nos tempos de Atos,
Foi sua conversão. Agora amizade. Paulo estava na segunda viagem missionária,
Romanos 16, 3 e 4, 6, 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 3 e 4, e eles tinham Paulo, uma pessoa que não era bem fiel, não uma pessoa pelo judeu, não uma ortodoxo, então eles não tiveram Paulo dentro da casa deles, não uma ortodoxo, Paulo dentro da casa deles, não é o primeiro Paulo dentro da casa deles, 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 a partir daquele Paulo dentro da casa deles, a partir daquele Paulo dentro da casa deles, a partir daquele abriram as portas da casa para pregar o evangelho. Teve um período que eles estavam refugiados, 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 teve um período do evangelho, teve um período do evangelho, teve um período do evangelho, período evangelista, período evangelista, período evangelista, juntos, 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 período evangelista, período evangelista, período evangelista, período evangelista, período evangelista,
quasado, perigo, quasado, perigo, quasado, perigo, quasado, perigo, quasado, perigo, quasado, perigo, quasado, uma perigo, quasado, uma perigo, quasado, uma perigo, eu cheguei em casa, falei, Alexandra, meu. Aí contei esse caso para ela. Poxa, uma pessoa há 40 anos na igreja, lê a Bíblia de cabo a rabo e não conhece. Vocês aí estão pregando, o Jesus, ele proibiu que se pregue em praça, chamou até as pessoas de hipócritas. Eu falei, irmão, vê o contexto da história. Ele estava falando dos escribas e fariseus, não estava falando do povo de Deus. Nossa, e eu fiquei chateado, viu? Porque a pessoa, ele tem tudo, ele lê a Bíblia de cabo a rabo, ele é assíduo, talvez como o Apolo, mas ele precisa ser discipulado. Discipulado, irmã. Não precisa não, eu falo alto, nem precisa. Teve um que falou mal da Igreja Batista. Ele falou assim, você é dessa Igreja Batista aqui, dessa rua? Eu falei, sim, sou dessa mesmo, não é? Ele falou assim, então você vai me responder uma coisa. O meu vizinho estava doente de câncer. Aí depois, a igreja proibiu, o pastor proibiu a filha de ir lá visitar o pai. E não entrava lá, ninguém podia ir lá. Ninguém foi lá visitar. Aí eu falei assim, mas o senhor tem certeza que é da Igreja Batista? O senhor tem certeza? Você é da Igreja Batista? Me perdoe, não é da Igreja Batista, é Testemunho de Jeová. Olha só, está vendo? Testemunho de Jeová. Eu falei assim, está vendo como a gente não pode falar as coisas?
Aí eu falei assim para ele, tudo bem, né? O senhor não ouviu direito. Ainda bem que o senhor reconheceu que não é da nossa igreja, porque nós vamos visitar e os filhos têm obrigação de visitar os pais, ficar com os pais, não importa a doença que ele tem. Me perdoe, eu conheci o pastor Pedro, aí ele falei, faz tempo que ele morreu. Agora, a igreja do pastor Pedro, eu falei, agora é a igreja do pastor Valfrido. Aí ele, esse eu não conheço. Aí eu vou lá qualquer dia para me conhecer. Eu falei, vai sim, vai ser um prazer ter o senhor lá. Aí ele saiu do discurso, foi logo. Ai, tá vendo? É a igreja de Cristo, né, irmãos? Não é a igreja do pastor Valfrido, é a igreja do pastor Pedro, é a igreja de Cristo, né? E é um certo tipo de perseguição enrustida. Mas olha, é isso aí. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor foi para preparar o lugar e buscar. Amém, amém. Está vendo, irmão, a importância de uma escola bíblica, a importância de leitura, a importância de discipulado. E E eu não vamos nem questionar. Você fica no seu lugar na terra e eu vou para o meu lar celeste. É isso aí, amém, amém. Vamos sim. E eu refletindo, né? Todos esses anos que eu entreguei folheto, fui lá, lembra o Parque das Garças, a gente rodava ali. Eu nunca vi o povo com o coração tão duro e questionador e questionar para mim não tem problema, mas sabe, você percebe assim, a pessoa, ele não quer, parece que por trás dele está assim, um espírito maligno te olhando, falando, falei, tá bom. Até que nós chegamos numa senhora chamada Silvana, ela trabalha com coleta e me alegrou, porque eu estava tão abatido, acho que foi Deus que pediu para eu entregar o folheto para aquela senhora ali. Ela lá mexendo com a coleta seletiva dela, coleta, reciclagem, aliás. Aí eu, bom dia, a senhora aceita um convite da nossa igreja? Nós somos da Igreja Batista Bíblica ali da rua João Genesambro, a rua do mercado. Ela olhou para mim, deu um sorriso, ela falou assim, olha, passaram 400 pessoas aqui, nenhum me deu um bom dia, mas ainda bem que você me deu um dia, já alegrou o meu dia. Irmãos, eu estava tão triste com as situações, aí eu vi aquilo, eu falei, olha, ainda vale a pena, viu? Ainda vale a pena. Aí conversamos com ela, e tem pessoas que você tem que ouvir, e deixamos ela falar. Aí, tá bom então, um bom sábado para a senhora, Deus abençoe, para vocês também, meu querido, qualquer dia eu vou lá, e olha, foi assim, gratificante, mas é preocupante, e ele falou de graça, depois eu tenho de fazer as minhas obras, porque um dia Deus vai perguntar e vai falar, você fez as obras? Eu falei, poxa, pensando comigo, eu não vou nem refutar, eu falei, não era graça, mas deixa para lá, irmãos, por isso que a importância de você estar aqui, no banco da igreja, durante a escola bíblica, para aprender, tá bom? Para não ser levado por todo o vento de doutrina aí. Como dizia o pastor Pedro, por fontes rotas, lembra, pastor? Isso é fonte rota. Bom dia, irmãos. Uma coisa que eu acho legal dessa história de Áquila e Priscila, que é uma instituição, né? A igreja, a Bíblia faz questão de colocar os dois, sempre os dois. Eles sempre aparecem junto, e eu fico imaginando, eles abriram uma igreja, um ponto de pregação na casa deles,
os dois chegam a Apolo e discipulam Apolo. Provavelmente, antes de dormir, os dois conversavam sobre o que queriam fazer, sabe? Então, é um mecanismo que funcionava dentro da família deles, né? Geralmente a gente vê a história da igreja, sempre um homem que faz, aquele pastor, sempre aquela referência. Mas eles dão um exemplo de uma família, um casal que levou aquele ministério à frente, né? Obrigado, irmão Gustavo. Eu não tinha pensado nisso. Realmente, era um time os dois ali, né? Então, um completava o outro na obra, né? Então, por isso, olha que importância também. O porquê do irmão Helder pedir oração pelos pastores e pelas esposas dos pastores. Porque se não está bem em casa, não vai estar bem aqui, irmãos. Então, nós temos de orar por eles, pela harmonia no lar, que a esposa entenda o que o pastor precisa, né? E supra essas necessidades e o ajude no ministério. Então, como o irmão Gustavo falou, eles eram um casal, eram um time. Imagina eles à noite lá na cama, e aí, aquele irmão, será que ele volta? Será que aquela pessoa que levantou a mão aceitando Jesus, ele vai ficar firme? Olha, aquela pessoa lá está com a tal necessidade, nós temos de visitá-la para suprir essa necessidade, hein? Vamos lá, tal dia, e a gente vê a necessidade, e a gente vai lá, leva um mantimento, e assim foi. E é interessante mesmo essa observação, irmão Gustavo, obrigado. Faziam lá, acompanhava, isso aí. Foi no ano 49, depois de Cristo. Por que podemos afirmar que esse casal praticou a fé? Eles arriscaram a vida por testemunho do Evangelho. Atos 19, 23, 27 e 29 diz o seguinte: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. E não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. Existiu um certo homem chamado Demétrio. Demétrio, ele ganhava muito dinheiro com artes de ouro, ele fazia muitas imagens e vendia, e ele ganhava muito dinheiro com isso. Aí chega Paulo, com Aristarco, com Gaio, pregando sobre idolatria na cidade. O que ia acontecer? Falou, olha, o povo já está deixando de comprar nossas imagens aqui. A parte de vocês, políticos, eu vou deixar de dar, porque eu não estou ganhando dinheiro. Aí encheu-se de confusão, inflamaram-se os ânimos, prenderam quem? Gaio e Aristarco. Provavelmente, quem estava junto com Paulo, Aristarco e Gaio nessa viagem? Eles também provavelmente estavam envolvidos nesse grande tumulto. Você tem um lar aberto para receber pessoas? Eu dou graças a Deus. Tem pessoas aqui, quando chega um missionário, um pastor, o senhor vai ficar na minha casa. Missionário, o senhor vai dormir na minha casa. Aqui nós temos a irmã Sueli, o irmão Reis, que geralmente dão morada, estadia para as pessoas missionárias que vêm, né? E outros irmãos também aí que eu não lembro ao certo. Lembre-se dos ensinos de 1 Pedro 4,9 e Hebreus 13,12, que diz o seguinte. Todos, vamos lá? Hebreus 13:2, amém? Já pensou, irmão, se você hospeda aqui uma pessoa e lá no céu você... Olha, você lembra aquele dia que você me hospedou? Irmão, não, eu sou um anjo. Você me hospedou, que bênção. Corinto
era uma cidade comercial, cheia de imoralidade, idolatria. Mesmo assim, Áquila e Priscila foram uma bênção para Paulo, ajudando-o na missão. Paulo ficou 1 ano e meio ali, trabalhando e pregando com o apoio do casal. Podemos imaginar, irmãos, numa oficina, fazendo tenda e conversando sobre os assuntos. Ontem eu e o irmão Denival estávamos andando na rua, e a gente estava falando mesmo da obra, né? E a gente cantava hino, eu puxava um hino, ele continuava, e a gente ia assim. É a mesma situação ali, eles estavam trabalhando com o seu trabalho secular de fazer tendas, e eles contam, imagina ali, ó, ih, rapaz, será que Davi, como que será que ele caiu naquele caso com Batseba, hein? E outros assuntos do Antigo Testamento, sobre o Messias e suas experiências com Cristo. Rapaz, eu passei uma situação tão grande, e Cristo, Ele proveu tudo o que eu estava necessitando naquela situação. Paulo trabalhava durante a semana para se sustentar, mas aos sábados pregava nas sinagogas dos judeus. Está em Atos 18:4. O casal provavelmente acompanhava ele. Provavelmente acompanhava. Não era fácil para Paulo. Ele não tinha um sustento dado pela igreja, ele tinha de trabalhar. Quem leu as cartas paulinas e os escritos, a gente entende que Paulo, um momento, ele chega até e ele fala, poxa, os apóstolos não têm um sustento dado para a igreja, por que eu? Tem apóstolo que até a família leva, por que eu não posso ter? Ele fica até indignado numa situação. E a gente entende que isso aí é a importância de você devolver o dízimo ao Senhor, para sustento dessas pessoas, tá? E oferta missionária. Só que Paulo, nessa época aí, ele trabalhava para se sustentar. E possivelmente o casal acompanhava nas pregações. Paulo, Áquila e Priscila oravam juntos e frequentavam e enfrentavam perseguições unidos em Deus. Em Corinto, o Senhor animou Paulo com a mensagem: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Irmãos, quem quiser comentar pode falar, tá? Só que aqui acabou a pilha, eu agora que eu lembrei, deixa eu ver aqui, que hora é? Ah, tá cedo ainda. Agora, podemos imaginar a alegria deles quando viram pessoas aceitando Jesus? Se o próprio Jesus falou, olha, há muita gente minha nessa cidade aqui, imagina, 1, 2, 10, 100 pessoas, a alegria deles. Se a gente aqui fica alegre com uma pessoa aceitando Jesus, imagina aquela época lá, centenas, talvez milhares de pessoas aceitando Jesus, porque o próprio Senhor falou, olha, tenho muito povo nessa cidade, então vocês preguem, e essas pessoas vêm ao pastor delas, que é Jesus. Você teria coragem de arriscar sua vida ou reputação para ajudar um irmão em Cristo? Você é um amigo fiel? Amém? Desde o primeiro século, a primeira igreja lá em Atos, capítulo 2, né? Que os irmãos sempre enfrentaram dificuldades para pregar o evangelho. E hoje não é diferente. A igreja de Corinto, que eu aprendi na escola dominical, que a cidade de Corinto fica na Grécia, né? É um aprendizado que eu estava pensando que ficava em Roma, em outro lugar, menos na Grécia, né? E outra coisa também que eu observei, o casal Áquila e Priscila. Uma hora que a irmã Angelita chegar aqui, nós vamos puxar a orelha dela, que ela pôs o nome de Áquila na filha dela. É brincadeira, irmãos. É importante a gente ficar observando os nomes também, né? Áquila e Priscila, né? Deus usou este casal para abençoar Paulo. Eu fico imaginando Paulo com Silas né? E os outros que estavam ali ajudando Paulo. Mas tem países que nem falou da Ásia também. A Ásia fica lá onde fica o Japão, a China, né? País asiático, né? A China.
Eu imagino eles lá na China, que hoje recebeu o nome de China, mas lá era Ásia, né? E continua sendo Ásia, pregando para aqueles japoneses, chineses, né? O Evangelho. Já existia a pregação do Evangelho naquela época. E graças a Deus que nós, eu e o irmão Wanderson, nascemos no século XX. Há crianças aqui que nasceu no século XXI, né? Nós estamos no século XXI. São 21 séculos. Na Bíblia fala que Deus fala que um ano é como 1000 anos, um dia é como 1000 anos como um dia. Imagine, irmãos, Deus não mudou, não muda e não mudará. Ele continuará salvando almas através dos seus servos fiéis. Obrigado, irmão Milton. Amém, é isso aí. Passou o tempo e nós continuamos pregando o Evangelho, né? Independentemente do lugar. Como o irmão falou, Coríntio era na Grécia, Éfeso é na Ásia Menor, e eles passaram por lá. Aí eu vejo a originalidade da palavra de Deus, né? Eles faziam e se propuseram a estar correndo risco com Paulo, um homem tão reputado como Paulo, né? Porque eles conheciam a palavra, eles eram convertidos, e isso é uma grande lição para mim e para os demais. A que ponto nós chegamos para dizer, temos um irmão amigo, né? Porque eles eram irmãos amigos. Que diferença teria dele para uma pessoa familiar? Muito, porque às vezes o familiar não é espiritual, não te entende, não te compreende. E ali, é como o senhor falou, a linguagem deles não era uma linguagem natural, era sobrenatural. A maioria das vezes era sobrenatural, ou sobre o trabalho, mas também dentro do sobrenatural, orando e pedindo a Deus para que as tendas, para que as coisas viessem dar certo, entendeu? Porque dali eles tiravam o seu sustento. E a própria palavra de Deus fala que em João 15, 13, ele fala assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Hoje em dia está tão difícil ter amigo. Aliás, às vezes eu fico pensando, ou eu sou muito ruim de entendimento, ou eu não quero compreender que eu não tenho amigo. Eu não tenho amigo. Nem meus filhos eu considero meus amigos. Eu só tenho um amigo que deu a vida dele na cruz por mim, que foi Jesus. Não querendo ser tão radical, mas é porque eu sou tão difícil, eu já fui tão chicoteado, já fui tão esbofeteado pela vida e pelos meus próprios familiares, que eu fiquei desacreditado. Eu prefiro ser amigo do que ter um amigo. Amém, irmãos. A gente tem que orar para que Deus trabalhe isso na nossa vida. E essa carga que o irmão talvez leve pela pessoa que o irmão falou que entregue as costas de Jesus, que Ele vai te levar junto com você, e você vai conseguir, viver mais aliviado. Relaxa, sabe? Eu fiquei tão feliz que seu filho veio semana passada no culto. Eu falei, ele deve estar vibrante com isso. Mas... isso, irmão. Aí ele vira um amigão seu. Ele já é, eu creio nisso que ele já é, sabe? Mas essa carga que o mundo está levando tão pesada assim, Jesus está falando, olha, Valmir, joga aqui, irmão. Confia em mim, Valmir. Confia em mim, viva mais aliviado, sabe? Essa vida de tensão, isso aí era quando a gente estava num mundo que tudo era aquela neurose, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Hoje, nós estamos cercados por pessoas que têm o mesmo Espírito Santo, eu creio. Eu creio que nós temos o mesmo Espírito Santo. E olhando para você, o que o Espírito está em mim, concorda que você é filho de Deus, como a palavra de Deus fala, e eu me sinto feliz ao seu lado. Sabe, é prazeroso estar do lado da irmã Almirene, da irmã Angelina, do irmão Valmir, do irmão Milton. E eu gosto, e o pessoal ainda fala, você gosta mais dos idosos do que dos novos. Eu falo, rapaz, e eu gosto de ouvir história, eu fico a tarde toda ouvindo. Aprendo, não é, Valmir? Muito, muito, muito. Nossa, eu ia na casa do pastor Pedro, ficava a tarde toda ali ouvindo, ficava assim, rapaz. E ele contava a mesma história, do jeito que conheceu a irmã Gersa. A irmã
A irmã Josefa, eu ia, ela ficava contando dos pés que ela tinha lá na cerca. Nossa, e ela falava, irmão, toda vez, eu não bebo água, eu bebo café, eu bebo café. E 90 anos lá viveu, e olha, e eu gosto de ouvir. É bom demais. Deixa eu passar aqui para a irmã. Eu fiquei preocupado com você, viu? Você viu que saiu ontem no jornal? Estão em guerra, Tailândia e Camboja, né? Falei, olha. Só para dividir com os irmãos, eu estive lá na Ásia, né? E aí, nesse tempo que eu fiquei lá, me fez refletir. Parece que estava no Egito. É um mundo totalmente atípico, eles são muito idólatras ainda, muitas imagens. E me fez refletir o quanto eu tenho trabalhado para Cristo, porque eles trabalham por aquilo que eles acreditam. Cada casa tem as suas imagens na frente. Então, como todo turista, eu gosto muito de arquitetura, né? Então, eu fui a um templo budista lá para ver a arquitetura. É linda a arquitetura, mas o que mais me chamou a atenção é a fé deles. Eu lembro, me tocou muito uma senhora, ela deveria ter uns 90 anos. Enquanto nós fizemos o circuito, ela estava ali fazendo a reza dela, a oração, não sei como é que chama, na mesma posição. E ela ficou naquela mesma posição 15 minutos. A reverência no templo. Eu não tenho essa reverência. Então, Deus tocou muito no meu coração. Às vezes, a gente fica aqui 1 hora, eu saio 3 vezes para ir ao banheiro, eu vou tomar água, me dá tudo dentro do templo, né? E lá eles têm uma reverência. Gente, é tocante a reverência. Mas a idolatria, que nós estamos falando no ano de 49, né? E deusas e imagens que o irmão citou, ainda hoje é assim lá. Né? Então, assim, ide por todo mundo e pregai, né? Ainda mais do que nunca nós temos que pregar o evangelho, porque lá ainda hoje é um mundo muito idólatra, mas eles são fiéis àquilo que eles acreditam. E eu? Obrigado, irmã Daniela, pelo depoimento. Irmãos, isso é uma verdade, viu? Muitas vezes a gente confunde liberdade com libertinagem, principalmente dentro do templo, né? E às vezes a gente peca e Deus não se agrada. Tem até, eu não lembro o texto, mas Deus ele mostra para um servo dele uma família que não era crente. Aí ele fala, tá vendo os filhos deles, desse senhor? Olha como eles honram o pai. E vai mostrando, olha os atos deles. E vocês que são meus filhos, vocês não fazem isso comigo. É o que a irmã Daniela falou. Os filhos das imagens, dos demônios, respeitam eles mais do que o próprio a irmã Carla. Quer falar, irmã Carla? Quando você olhou assim, eu falei, vai falar. Olha, a irmã Dani falando, não é só lá não, porque aqui também as pessoas de outras religiões, da onde eu vim, gente, eles começam na sexta-feira fazer os trabalhos, e lá tem uns dias que tem que respeitar, que não pode fazer as coisas, que são o dia dos santos deles. Eles ficam o dia inteiro, faz os trabalhos que tem que fazer. Eles começam na sexta-feira e só param no domingo. Aí, igual a Dani falou, nós vimos na igreja, ficamos 1h30, dá aquela agonia. Aí eles ficam 3 dias, para no último dia, que é o domingo, entregar do bom e do melhor. E nosso Deus não cobra para a gente ficar aqui na igreja. Não cobra, depois disso você não vai, igual que eles falam assim, apanhar. E nós não nos dedicamos o máximo que temos que dedicar. Lá, se tiver um trabalho, se for 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã, todo mundo já está de pé fazendo. Aqui não, a gente chega atrasado, muitas vezes não vem por preguiça. E lá não, eles se dedicam de corpo e alma. Eles entregam tudo. E aí é onde que nós devemos parar e analisar e pensar, será que nós estamos fazendo certo? A maioria das vezes, os filhos das trevas respeitam muito mais do que os filhos de Deus. Obrigado.
É interessante, irmãos, como nós somos falhos realmente naquilo que Deus determinou para que nós fizéssemos, né? E os irmãos falando aí me lembrou também, semana passada eu passei lá em Minas, na cidade minha, visitando uns parentes, eles são também muito católicos, e os irmãos sabem que eu fui católico também, né, antes de aceitar Cristo, e em todas as salas, todos os quartos que a gente ia, tinha uma imagem. E a que a irmã falou aí, eles fazem mesmo. Na sexta-feira, nós estávamos lá, né? Aí, de repente, chegou um monte de pessoas para trabalhar. Eles iam fazer uma festa para arrecadar dinheiro para fazer a viagem para Aparecida do Norte. E na viagem, depois, quando eu estava indo para a cidade da minha sobrinha, Lavras, né? A gente encontrou várias pessoas vindo. Eles andam, meu pai já fez essa viagem, não sei quantos quilômetros, lá de Minas até Aparecida do Norte, vem a pé. Às vezes com criancinha, leva 3, 4 chinelos, sapato, porque estraga tudo, né? É uma coisa que eles fazem, que a irmã Daniela acabou de mencionar, né? É errado, mas fazem com fé, achando que estão agradando, né? E às vezes nós conhecemos a palavra, né? Uma coisa interessante que eu li no livro de Atos, irmão Wanderson, que eu não tinha prestado muita atenção, lá eles usavam, né, o caminho, né? Perseguindo as pessoas que estavam no caminho, né? E isso me chamou muita atenção. Nós estamos no caminho, nós estamos no caminho certo. Nós conhecemos a verdade, sabemos que Cristo salva, sabemos que o Evangelho redime as pessoas. O irmão Wanderson deu testemunho de ontem. Eu também conheci uma pessoa aqui, que eu e a irmã, estava junto com a irmã Eliane, nós ficamos uns 10 minutos ouvindo ele falar. Ele falou, né? E depois a gente deu também o nosso parecer sobre a palavra de Deus, né? Então, é realmente gratificante quando a gente vê pessoas que se arriscam a vida. O irmão perguntou, nós estamos dispostos a arriscar a nossa cabeça por um irmão, por uma pessoa? Eu não sei. Eu não gosto de analisar sobre hipótese. É uma hipótese, né? Se acontecer comigo, ali que eu vou tomar a decisão, se eu vou poder fazer, né? É uma pergunta muito difícil de responder assim, de bate-pronto, né? Eu gostaria muito de poder abrir minha casa para que fizesse culto, para que as pessoas pudessem ouvir do Evangelho. Conversei com a Eliana, né, com a Elaine, que o método que funciona muito hoje é esse, né? Você abrir a casa, convidar seus parentes, convidar seus amigos para que ele ouça. Porque a gente sai na rua, as pessoas ficam com medo, né? Mas a gente tem que continuar fazendo. E Priscila e Áquila são testemunho disso. Eles abriam suas casas sem medo, sem nada, para que pudesse o Evangelho ser pregado. Lá em Corinto, lá em Roma, onde eles estavam, a casa deles estava aberta para receber as pessoas, para falar do Evangelho, para falar da salvação. E nós realmente temos muito que aprender com esse título aqui, né? Gente que fez, que nós realmente ainda, enquanto temos tempo, porque vai chegar um dia que nós não vamos poder mais fazer, não. Talvez eu nem esteja aqui, né? Mas eu penso nos meus filhos, nos filhos dos irmãos, nos netos dos irmãos, né? Penso nessas pessoas, se eles vão ter a oportunidade de um dia estar cultuando a Deus como nós estamos aqui. Porque nós vemos pelas coisas que estão acontecendo, o cerco está fechando cada vez mais, né? E que Deus realmente tenha misericórdia de nós. Amém. É verdade. Fez lembrar também, né? Aqueles que preservaram a vida de Paulo, descendo ele num cesto lá em Damasco, na casa de Ananias. Foi. Teve irmãos que davam a vida por ele mesmo, né? E que o irmão falou também, né? A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. É isso aí. Agora travou. Travou aí, Diogo? Agora foi. Então, no ano 52 depois de Cristo, Áquila e Priscila viajaram com Paulo de Corinto para Éfeso. Paulo ficou poucos dias na cidade e deixou o casal lá, onde eles provavelmente montaram sua oficina e o evangelizavam. Mais tarde, Paulo voltou e passou 2 anos em Éfeso. Durante esse tempo, Áquila e Priscila abriu sua casa para receber a igreja, como mencionado em 1 Coríntios 16, 19. O envolvimento missionário deles.
Mais tarde, Áquila e Priscila retornaram a Roma, como nós falamos lá atrás, né? E novamente abriram sua casa para a igreja. Paulo, ao encerrar sua carta aos romanos, enviou saudações ao casal e à igreja que se reunia no seu lar. Está em Romanos 16:5. Agora, o ministério do discipulado deles. Enquanto estavam em Éfeso, Áquila e Priscila conheceram o Apolo. Sim, aquele do corinho lá, Paulo plantou, Apolo regou, esse aí. Conheceram Apolo, um judeu de Alexandria, muito inteligente e bom orador, mas que ainda não compreendia totalmente o evangelho. O casal o discipulou e o ajudou a crescer na fé. Apolo foi muito usado por Deus, e ao sair de Éfeso para pregar em outros lugares, partiu com a bênção do casal e da igreja. Está em Atos 18, 24 a 27. É bom lembrar que o casal não criticou. Lembra que nós falamos aqui, lá atrás? Irmãos, se entrar alguém com um dom aqui, de ministrar aula, de pregar, quem está como liderança da igreja não pode de jeito nenhum ter ciúmes. Ele tem que incentivar e dar os recursos que essa pessoa precisa para se desenvolver. Foi isso que o casal fez com Apolo. Como precisamos de crentes hoje que estejam prontos a discipular os novos crentes e incentivá-los na obra do Senhor? Sofrimento pelo Evangelho. Romanos 16, 3 e 4 mostra que Áquila e Priscila sofreram por causa da sua fé. É possível que tenham enfrentado perseguições durante o tumulto em Éfeso, causado por fabricantes de ídolos de Diana. E também em Coríntio, onde houve oposição ao Evangelho. Estavam dispostos a sofrer por Cristo e até arriscar a vida para proteger Paulo. Eles mantiveram sua amizade com ele até o fim. Na última carta de Paulo, ele ainda os menciona com carinho. Saúda a Prisca e Áquila, 2 Timóteo 4,19. Você é amigo em todos os tempos como Áquila e Priscila? Para refletir, né? Agora, para fixar a lição. Por que Áquila e Priscila tiveram de sair de Roma e que profissão eles exerciam? Por quê? Perseguidos. E qual é a profissão deles? Isso, eles faziam, a profissão de todo judeu, rico ou pobre, eles faziam artesanato com couro, tenda, né? Em quantas cidades estiveram até voltar a Roma? Primeira, Corinto, onde conheceram Paulo e trabalharam com ele. Éfeso, onde discipularam Apolo e abriram sua casa para a igreja. E possivelmente Jerusalém e outras regiões, acompanhando Paulo em missão, embora não haja registro de todas as cidades. Porque eles entenderam ser necessário discipular Apolo, apesar de ele ser tão eloquente e erudito. Nós vimos que Apolo, ele conhecia até o batismo de João, né? Ele não compreendia plenamente o evangelho de Cristo. Apolo conhecia apenas o batismo de João, o entendimento incompleto sobre Jesus, o Espírito Santo e a nova vida em Cristo. Áquila e Priscila, com humildade e sabedoria, o acolheram e instruíram com mais precisão sobre, como o irmão Enéas falou, e está na Bíblia, o caminho. Um gesto deles que mostra o que, irmãos? Conhecimento intelectual não substitui o discipulado espiritual. Mesmo os mais capacitados precisam de orientação e ensino. O discipulado é uma expressão de amor e cuidado no corpo de Cristo. Concluindo, mesmo enfrentando perseguições, Áquila e Priscila permaneceram firmes na fé. Por onde passavam, Corinto
Éfeso e Roma, testemunhavam de Cristo com palavras e ações, abrindo seu lar para a pregação do Evangelho. Apesar das mudanças e dificuldades, não reclamavam, pelo contrário, cada situação os aproximava mais de Deus, um verdadeiro exemplo de vida cristã e de dedicação ao reino de Deus. Amém? Algum irmão quer fazer mais algum comentário? Eu gostei quando o senhor falou sobre a intelectualidade. E hoje nós vivemos um mundo de pessoas intelectuais e menos espirituais. Eles vão para o púlpito ou vão para qualquer outro lugar citar a palavra de Deus como se fosse o quê? Um despojo dele mesmo, entendeu? E o que é mais, para mim, o que é mais indignante é que eles querem usufruir da palavra como se eles fossem dono da palavra, eles querem aplicar a palavra no seu bel prazer e nada sobrenatural. Eu só gostaria de entender onde é que está escrito que você tem que subir no altar, subir no púlpito, usar de redes nacionais, internacionais, todo mundo ouvindo, sem nenhum proveito espiritual, porque quando você é um homem natural, não tem proveito nenhum você estar no púlpito. O púlpito é um lugar sagrado, onde é para edificar a palavra, e como disse Áquila e Priscila, o caminho é Jesus Cristo, único e salvador de todas as almas que a Ele se achega. Amém, amém. Nós temos um problema muito grave acontecendo hoje, porque há muitos teólogos e poucos pastores. Muita pessoa conhece muito de Bíblia e surgem vários aí coaches espirituais, né, como Marçais da vida, batizando, e aí vai, né? Mas pastores são poucos. Só um recado da Silvia, que está lá assistindo a escola, como todo domingo, né? Ela acompanha, e ela disse que o que a fez refletir foi sobre a importância do amigo, né? É muito importante, e aí ela está falando, oração pelo irmão Valmir, que Deus apresente a ele amigos. E aí o que ela tem colocado como reflexão para ela, eu tenho orado para ter amigos como Áquila e Priscila, mas será que eu estou sendo uma? É verdade, né? Às vezes a gente quer, mas a gente não é, né? Talvez se nós formos mais Áquila e Priscila, encontraremos também amigos como eles foram. Amém? Eu fui muito enfático em dizer que não tenho amigo. Eu tenho muitos amigos, irmão, aqui no Vila Rosa. Todos são meus amigos e irmãos. Eu quis dizer que lá fora, eu não confio em amizades lá fora. Por quê? Porque geralmente é só eu que me entrego. E aqui não, aqui os irmãos se dedicam, é recíproco. Aqui eu posso confiar. Jamais eu desconfiaria de uma amizade aqui dentro da igreja, porque eu vejo que as pessoas são muito dedicadas e recíprocas. Amém. Louvado seja Deus, né? E com isso chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre Apolo. Irmão Helder. Irmãos, creio que foi muito abençoador o estudo, né, desse casal que nos ensinou tanto acerca da hospitalidade e acerca do modelo de fé, né, e, enfim, é só a gente começar a mexer na Bíblia que encontra muita coisa boa, não é verdade? Quanto a gente já passou em cima desse texto aí, a gente não vê que tem toda essa profundidade. Tá, vamos nesse momento ouvir um cântico, a irmã Helene vai estar louvando ao nosso Deus, e na sequência vamos fazer a difícil encerramento.
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Estava pensando, enquanto ouvi esse cântico, talvez essa fosse a trilha sonora da Priscila, né? Ela fazendo o que ele fez juntamente com Áquila e sabendo, Deus cuida de mim. Igual Romanos, um texto que com certeza que todos estudaram também, quando Paulo fala, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a própria vida por mim. Né? Maravilhoso isso. Numa época que arriscar a vida era uma coisa muito fácil, né? De grande perseguição, de grande luta, e esse casal estava ali firme, né? Aí ele completa, e a igreja que se reúne na sua casa, e ainda tinha uma igreja na casa deles, lá em Roma. Maravilhoso. Vamos ficar em pé? Hoje ensaio do coral, Gustavo? Que horas? 16 horas ensaio do coral, também sociedades à tarde, e o culto abençoado das 19 horas, né, irmão Wanderson? Amém? A nossa divisa, consegue projetar, ou Gustavo? Senão não precisa, a gente já sabe, todo mundo que já sabe de cor já. Amém? Então não precisa, Gustavo? Não precisa. Ah, já está. Vamos lá então, Romanos, todo mundo lê a referência, depois lê o texto, aí depois todo mundo fecha os olhinhos e todo mundo vai falar de cor. Amém? Romanos, vamos lá, Romanos 15, 4. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Agora, Romanos 15, 4. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência tenhamos esperança. Senhor, nos leve em paz, ó Pai, até os nossos lares.
nos guarda de todo mal. E obrigado por esse momento tão maravilhoso de alegria que estivemos aqui na sua casa. Cumpra, Senhor, em nossa vida essas promessas da tua palavra. E a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.